Nos últimos dias, as redes sociais foram inundadas por imagens geradas por inteligência artificial no estilo do Estúdio Ghibli. De cenas nostálgicas a adaptações de franquias famosas, essa estética encantou muitos e virou uma febre instantaneamente. Mas também gerou uma grande polêmica. Afinal, até que ponto o uso de IA para gerar essas imagens é ético? Isso prejudica os artistas ou é apenas mais uma ferramenta? Outro ponto curioso dessa discussão é que algumas pessoas começaram a compartilhar uma entrevista antiga de Hayao Miyazaki, o criador dos estúdios Ghibli, como se ele estivesse falando sobre essa polêmica atual. Na entrevista ele critica o uso de tecnologia para gerar animações sem alma, mas essa fala dele foi dita há anos, muito antes do boom das IA geradoras de imagens. No vídeo de hoje vamos explorar essa discussão em detalhes, entender os dois lados do debate e no final eu também vou dar a minha opinião sobre o assunto. O Estúdio Ghibli é um dos estúdios de animação mais icônicos do mundo. Criado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, o estúdio se destacou pela sua arte feita à mão, cheia de detalhes e pela maneira como consegue transmitir emoção e nostalgia através da animação. Cada frame parece uma pintura, e isso fez com que o estilo Ghibli se tornasse uma marca registrada. Agora, com o avanço da inteligência artificial, qualquer pessoa pode gerar imagens nesse estilo, sem precisar ter habilidade artística. Isso democratiza o acesso à criação visual, mas também levanta uma questão importante. Se qualquer um pode replicar o estilo Ghibli de forma automatizada, isso desvaloriza o trabalho dos artistas? Muitos artistas veem a IA como uma ameaça direta ao seu trabalho. Eles argumentam que ao treinar modelos de inteligência artificial com milhões de imagens retiradas da internet, muitas vezes sem consentimento, a IA está essencialmente copiando estilos e reproduzindo sem dar crédito ou compensação aos criadores originais. Isso pode levar a um cenário onde as empresas e até indivíduos optem por IA ao invés de contratar artistas reais. Grandes estúdios podem ver isso como uma forma de cortar custos e acelerar a produção, o que poderia diminuir as oportunidades para ilustradores e animadores. Além disso, há o medo de que a IA acabe incentivando um consumo superficial de arte. Se tudo pode ser gerado instantaneamente, será que as pessoas vão continuar valorizando o tempo, o esforço e a técnica necessária para criar algo manualmente? Porém, isso também traz um outro ponto. O uso de IA faria com que as pessoas valorizassem mais a arte no papel, a arte feita à mão e, consequentemente, faria com que a arte fosse mais valorizada de certa forma. Uma questão interessante nessa discussão é: se um artista humano desenha no estilo Ghibli, ele está fazendo a mesma coisa que uma IA? E ao meu ver a resposta é não. Um artista passa anos estudando técnicas, aprendendo anatomia, composição e cores. Ele pode se inspirar em um estilo, mas sempre traz sua própria interpretação e influência pessoal. Já a IA não tem criatividade e nem aprendizado próprio. Ela simplesmente analisa milhares de imagens e replica padrões. A diferença principal é que um artista humano entende o que está fazendo e pode inovar, enquanto a IA apenas processa dados e gera algo baseado em estatísticas. Ou seja, um artista que desenha no estilo Ghibli está criando algo novo, enquanto a IA apenas reorganiza informações existentes sem uma intenção artística genuína. Muitos defendem que a IA não substitui a criatividade humana, mas sim a complementa. Ela pode ser usada como ferramenta para acelerar processos criativos, ajudar artistas com conceitos visuais e democratizar a criação para quem não tem habilidades técnicas para desenhar. Afinal, se uma pessoa comum quer criar uma imagem no estilo Ghibli só para se divertir e compartilhar nas redes sociais, isso realmente prejudica alguém? Muitos argumentam que não, porque essa pessoa provavelmente nunca pagaria um artista para fazer esse trabalho de qualquer forma. Além disso, vale lembrar que várias tecnologias foram vistas como ameaças quando surgiram, mas acabaram sendo incorporadas ao mercado. Fotografia e computadores gráficos já foram vistos como destruidores da arte. Será que a IA não é apenas mais um passo na evolução da criatividade digital? Outro ponto que tornou essa polêmica ainda maior foi o fato de várias celebridades entrarem na onda e postarem suas versões Ghibli. Alguns críticos dizem que eles deveriam contratar artistas de verdade, mas na prática isso não tem tanto a ver com a economia de dinheiro. O que está acontecendo é que a IA virou uma tendência e todo mundo quer fazer parte do hype. Quando a nova tecnologia viraliza, seja filtros de Instagram, deepfakes ou imagens geradas por IA, famosos e influenciadores usam isso para gerar engajamento.
e na internet, engajamento é tudo. Então, mais do que um golpe contra artistas, esse movimento pode ser visto como apenas uma onda passageira. Em alguns meses, outra tecnologia pode surgir e o foco pode mudar completamente. Um ponto delicado dessa polêmica é que algumas pessoas começaram a vender as imagens geradas por IA. Isso levanta questões éticas e até legais. Afinal, se a IA apenas imita um estilo e não cria algo original, até que ponto essas imagens podem ser comercializadas? Se fosse um artista vendendo uma arte inspirada no Ghibli, isso seria considerado um trabalho autoral. Mas quando uma IA gera uma imagem sem real esforço criativo e alguém tenta lucrar com isso, a situação fica mais complicada. Essa prática pode prejudicar ainda mais os ilustradores que dependem da venda de sua arte para viver. Uma das grandes questões dessa polêmica é se a IA está de fato roubando a arte do estúdio Ghibli. Para responder isso, precisamos entender como essas inteligências funcionam. Elas não criam nada do zero, mas sim são treinadas com milhares de imagens, aprendendo padrões e estilos. Isso significa que muitas dessas imagens foram geradas com base em referências diretas de trabalhos do estúdio, possivelmente sem autorização. Por outro lado, há uma diferença entre imitar um estilo e copiar diretamente uma obra. Enquanto qualquer artista pode se inspirar no estúdio Ghibli e criar algo próprio, a IA simplesmente replica padrões sem ter intenção criativa real. Isso levanta um dilema: até que ponto isso pode ser considerado arte? Além disso, há uma questão legal. O estúdio Ghibli poderia tomar medidas contra o uso de IA que imitam seu estilo? Até o momento, o estúdio ainda não se pronunciou diretamente sobre essa polêmica, mas o debate sobre direitos autorais em relação à IA ainda está em andamento no mundo inteiro. Agora, deixando um pouco a polêmica de lado por um momento, eu vou dar a minha opinião sincera sobre isso tudo. Eu não vejo problema em usar IA para gerar essas imagens, especialmente porque, como eu já falei, a maioria das pessoas que fazem isso não pagariam um artista de qualquer forma. Não é como se alguém estivesse tirando dinheiro diretamente de um profissional. Acho que os artistas têm razão em se preocupar, principalmente se empresas começarem a substituir ilustradores por IA para cortar os custos. Mas para o público comum, que só quer se divertir e brincar com essas ferramentas, não vejo isso como um problema. Na prática, a IA pode ser tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Quem souber usar a tecnologia ao seu favor pode explorar novas formas de arte, encontrar maneiras de inovar e até mesmo se beneficiar das novas ferramentas disponíveis. No fim, tudo é uma questão de se adaptar à evolução. Acredito que a IA não deve ser vista como a inimiga da arte, mas sim como uma ferramenta. Quem realmente valoriza o trabalho dos artistas continuará apoiando e pagando por arte original. E a tecnologia, gostemos ou não, vai continuar evoluindo. A discussão sobre IA e arte está longe de acabar. Estamos vivendo um momento de transição tecnológica, e como toda novidade, isso gera debates acalorados. Mas será que o problema está na IA ou na forma como a usamos? E você, o que acha dessa polêmica? A IA está matando a arte ou apenas abrindo novas possibilidades? Comenta aí embaixo e bora continuar essa discussão. Valeu!